dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta série de reflexões a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Nós chegamos no capítulo 3 e nós estamos meditando neste capítulo. Hoje nós vamos meditar dos versículos 10 até o versículo 12, que diz assim: para que por ela conheça a Jesus e o poder de sua ressurreição, e seja participante dos seus padecimentos para chegar a ser semelhante em sua morte. Se por acaso por alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já a tenha ou que já tenha chegado a ser perfeito, mas eu corro, para que talvez alcance aquilo para qual fui alcançado por Cristo Jesus, e conhecer o poder da sua ressurreição. O poder que ressuscitou o Senhor dos mortos é representado nas Escrituras como a maior manifestação de poder presenciada no universo. Nós vemos isso lá também em Efésios capítulo 1, versículos de 19 a 20. Parece que todas as forças do mal se combinaram para impedir que o corpo de Jesus saísse do túmulo. O grande poder de Deus derrotou o exército infernal, ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. Esse mesmo poder está à disposição de todos os crentes, como diz Efésios capítulo 1, versículo 19, como nós já vimos na oração de Paulo. E ele é obtido pela fé. Paulo afirma a sua ambição de experimentar esse poder em sua vida e também em seu testemunho de vida. É a comunhão dos seus sofrimentos. É necessário o poder divino para sofrer por Cristo. Eis porque o poder da sua ressurreição aparece antes da comunhão dos seus sofrimentos. O sofrimento antecedeu a glória na vida do Senhor. Por isso há de ser a mesma coisa na vida de Paulo. Ele deve compartilhar dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo reconhece que não há valor de caráter propiciatório em seus sofrimentos, como houve em Cristo Jesus. Mas sabe que seria incoerente viver no luxo e à vontade no mundo em que o seu Senhor foi rejeitado, foi açoitado e também foi crucificado. Ele não se contentava em participar nos triunfos do Monte das Oliveiras, ele queria sentir algo da dor, do frio e da solidão de Getsemane. Conformando-me com ele na sua morte, diz Paulo. Como já dissemos, isso significa que Paulo desejava viver a vida crucificada, morrendo praticamente para o pecado, para si mesmo e também para o mundo. Contudo, somos da opinião de que tal interpretação rouba a passagem o seu poder de impacto. Sim, significa isso. Não só isso, mas muito mais. Paulo era um seguidor de Cristo, um seguidor devoto e apaixonado daquele que morreu na cruz do Calvário. E não somente isso. Ele estava presente quando morreu o primeiro mártir da igreja, Estevão. Na verdade, ele fora cúmplice. Cremos que Paulo ansiava dar a própria vida da mesma maneira, talvez achasse que ficaria envergonhado de encontrar-se com Estevão no céu se chegasse por um caminho mais confortável do que o do mártir. Muitos cristãos estão satisfeitos em fazer sacrifícios sem derramamento de sangue. Oferecem apenas aquilo que podem dispensar. Suas dádivas representam apenas o que nada lhe custa. Não se importam de fazer sacrifícios desde que esses não lhe ameacem a vida, mas quando se trata de qualquer coisa que ponha a vida deles em perigo, logo abandonam a causa. São bem visíveis quando se trata de entradas de triunfo e de boa vontade, gastam dinheiro com enfeites coloridos, com bandeiras, com ramos de palmeiras, mas quando os vivas e as hosanas se transformam em murmuração e ameaça,
E quando o Calvário se aproxima, logo eles procuram a segurança de um esconderijo. Contudo, um apóstolo aguarda com alegria esse sacrifício supremo. Está quase descontente consigo mesmo por haver derramado tão pouco sangue e energia no serviço do reino. Logo o que seja preciso estará pronto, então, para derramar o seu sangue por amor de Cristo. Nós lembramos de um grande evangelista chamado Hudson Taylor. Ele escreve algo muito importante também nesse mesmo teor. A necessidade de darmos a nós mesmos pela vida do mundo. Para produzir fruto é preciso levar a cruz, pois se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Sabemos que o Senhor Jesus se tornou frutífero, não apenas por levar a cruz, mas por morrer sobre ela. Será que conhecemos alguma comunhão com Cristo nesse sentido? Não há dois Cristos. Um da boa-vinda para os cristãos que gostam da boa vida e outro de sofrimento e labuta para os cristãos excepcionais. Não, há um só Cristo. Você quer permanecer em Cristo e assim fazendo produzir frutos? A frase continua: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. No versículo 11, mais uma vez, nós nos deparamos com o problema da interpretação. Será que devemos interpretar literalmente esse versículo ou devemos espiritualizá-lo? Várias explicações têm sido apresentadas e as principais delas são essas. Primeiro, Paulo não tinha certeza de que ressuscitaria dos mortos, por isso estava fazendo o máximo esforço para assegurar a sua participação na ressurreição. Tal ponto de vista é inadmissível. Paulo sempre ensinou que a ressurreição era pela graça e não por obras humanas. Além disso, ele manifestava confiança absoluta na ressurreição. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8 nos falam sobre isso. Paulo não fazia referência à ressurreição física, antes falava do seu desejo de viver a vida de ressurreição enquanto estava aqui na terra. Essa explicação é aceita pela maioria dos comentaristas da Bíblia. Paulo falava da ressurreição física, mas não exprimia nenhuma dúvida sobre sua participação nela. Antes, dizia que não se importava com os sofrimentos que tivesse de padecer a caminho da ressurreição. Estava pronto a padecer provações severas e perseguições. A expressão para, de algum modo, não exprime dúvida, e sim um forte desejo e uma expectação que não levam em conta o custo. Nós concordamos com a terceira interpretação. O apóstolo quer ser conformado com Cristo. Uma vez que Cristo sofreu, morreu e foi ressuscitado dos mortos, Paulo não queria o melhor para si. Receiamos que nosso desejo pelo conforto, pelo luxo, bem-estar, muitas vezes nos faz evitar as asperezas e o impacto de certos versículos da Bíblia. Não seria melhor aceitá-los como são literalmente, exceto quando esse sentido se torne impossível à luz do restante das Escrituras? Antes de deixar esse versículo, é oportuno observar que Paulo fala da ressurreição dentre os mortos. Não se trata da ressurreição de todos os mortos, e sim de uma ressurreição no qual alguns serão ressuscitados enquanto outros ficam no túmulo. Sabemos que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18 e 1 Coríntios 15, de 51 a 57, ensinam que os crentes serão ressuscitados na vinda de Cristo. Uns por ocasião do arrebatamento, outros no fim da tribulação. Mas o restante dos mortos não serão ressuscitados até depois de 2000 anos do reino de Cristo sobre a terra, como nos diz Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O apóstolo não achava que já havia recebido a perfeição. A perfeição aqui não está relacionada com a ressurreição do versículo anterior, e sim com o assunto principal, que é a conformidade a Cristo.
Não existe aqui a sugestão de que é possível atingir a condição de alma sem pecado ou de chegar a uma condição de vida em que não se possa mais fazer progressos. Paulo era da opinião de que a satisfação é o túmulo do progresso. Por isso ele ainda se esforçava para cumprir o propósito para o qual o Senhor Jesus o salvou. O apóstolo foi conquistado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. E qual é o propósito desse encontro maravilhoso? Que Paulo se tornasse um crente exemplar para que Cristo pudesse mostrar por meio dele o que Deus pode fazer com uma vida humana. Paulo ainda não estava perfeitamente conformado a Cristo. O processo ainda estava em andamento e o apóstolo estava se dedicando inteiramente a que essa obra da graça de Deus pudesse continuar e se aprofundar cada vez mais. E é assim, amados, tem processos que nós não podemos fugir, porque são os processos, muitas vezes as dores, né? A morte do eu, das nossas vontades, do nosso querer, para que nós possamos então sermos conformados à imagem de Cristo, perfeitamente conformados a Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas e que possamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até lá!